Bom dia, está no ar o Então Tá, conversando com gente que faz esse programa voltado àquelas pessoas que fazem a coisa acontecer com abrangência na região oeste e sudoeste do Pará, sempre tratando de temas que chamem a atenção da população, assuntos que interessam a todos. E hoje nós estamos tendo a satisfação de entrevistar a doutora Anete Carvalho. Ela é advogada, ela é juíza substituta do TRE e também procuradora do Estado. Ela esteve recentemente em Santarém para participar de um evento e, doutora, como é que foi esse evento? Do que ele tratou? Então, primeiro, queria agradecer o convite e dizer que é uma honra estar aqui no seu programa, tá podendo falar aí para Santarém todo. E região oeste do Pará inteiro. Região oeste do Pará inteiro, que é uma região realmente maravilhosa, cativante. E não é a primeira vez que eu venho em Santarém, já a quinta vez que estou vindo em Santarém e tenho a intenção de continuar voltando. Dessa vez eu vim participar de um evento junto à OAB daqui, da Seccional de Santarém, que encerrou o mês de março, né, em alusão às mulheres, sobre violência de gênero institucional, né, porque eu também, como procuradora do Estado, atuo junto à Secretaria de Estado das Mulheres, então é uma pauta que eu acolho, que eu abraço, que participo da construção das políticas públicas do Estado do Pará. Então, sempre que tem esses eventos que tem essa importância como esse da violência de gênero institucional. Só para as pessoas entenderem, como é um caso assim, para que as pessoas possam entender mais facilmente. Que significa violência de gênero institucional é que hoje, principalmente dentro da área do direito, a gente ainda tem uma cultura muito patriarcal. E as mulheres, né, não só mulher em si, quando a gente fala em gênero, a gente fala também da interseccionalidade, que é a questão de raça, de etnia. Então, essa violência ainda acontece muito dentro da própria carreira, dentro da própria instituição, dentro dos tribunais, dentro da própria advocacia, do meio da advocacia. E quando se tem um curso como esse, que tem uma pauta como essa, a gente bota para refletir, né, para discutir, porque isso tem que ser constante, porque é milenar isso, né? Essa cultura patriarcal, para a gente poder tentar romper com essa cultura patriarcal, né? Quantas vezes você sofre esse tipo de violência só por ser mulher dentro da profissão? Ela pode se materializar de forma de preconceito? Preconceito. O preconceito é uma violência. É uma violência, tá? Existe a violência sexual, existe a violência psicológica, existe a violência moral. Tipo assim, por exemplo, como estagiária. Você como estagiária num escritório de advocacia, você muitas vezes escuta dizer assim, olha, vá despachar com o juiz porque vá com aquela roupa bem bonita que você vai convencer o juiz de decidir a favor de você. Isso é uma violência séria de gênero, né, de utilizar a mulher como um objeto para poder despachar num processo. Eu estou dando um exemplo assim bem mesmo corriqueiro, que já aconteceu muito isso dentro da advocacia. E a gente precisa refletir o tempo todo sobre isso. É verdade. Assim como, por exemplo, as pessoas diziam, olha, você numa entrevista de emprego, né, vai mais arrumada e tal, vai assim, assim, assado, para, de repente... Olha, um dia desse eu ouvi de uma juíza do trabalho que foi para dentro do processo um e-mail do advogado orientando a reclamante. Olha, a juíza é mulher, chore que ela vai se convencer do seu direito. Porque sempre tem aquela ideia de que a mulher é um sexo frágil e que sensibiliza com choro, com uma coisa dramática, entendeu? Então são esse tipo de coisas que a gente sempre tem que estar colocando em pauta e tem que estar refletindo, tem que estar discutindo para poder a gente quebrar essas barreiras e romper essas barreiras. De alguma forma, doutora, aquilo que vocês fazem no direito é proporcionar o melhor entendimento às mulheres, delas usarem bem também os seus direitos, né?
Sim. Para afastar esses desvios, né, também, que às vezes são corriqueiros, né? Então é muito importante que a gente coloque para todas as mulheres quais são esses direitos, relembrá-las, né, elas saberem ter conhecimento desse direito, poder utilizar da forma correta e primeira coisa, se autoconhecer, saber o que eu quero, quem eu sou, o que eu quero ser e o que eu quero ocupar numa sociedade e dentro da área jurídica. Sim. A partir daí, e através desse equilíbrio emocional que também a gente tem que levar a todas as mulheres, elas vão conseguir ocupar todos os espaços. Porque o que a gente precisa hoje é ocupar esses lugares de fala, esses lugares de poder, de decisão. E não só em número, mas também de influenciar. As mulheres têm avançado muito, né? Nos seus direitos, nos espaços, no mercado de trabalho. E um curso como esse, uma palestra como essa, um evento como esse, melhora o entendimento das mulheres, né? Como é que a senhora avaliou esse evento de Santarém? Não, primeiro que vir a Santarém já é maravilhoso, né? Você poder ter o contato com a advocacia local, com a advocacia do interior e com a advocacia daqui já é fantástico. E foi um evento grandioso, né, que a OAB proporcionou. Vieram vários advogados de Belém, também da capital, para participar do evento. Além desse, teve outro evento que a OAB também proporcionou de previdenciário de manhã. Sempre muito movimentado, inscrições completas e um debate bem ativo, com mulheres mesmo fortes, que inspiram outras mulheres, né? E foi um resultado muito positivo, muito positivo. Valeu muito a pena vir até aqui, não só para participar desse evento da OAB, como visitar os colegas, revisitar, porque eu já tinha visitado vários escritórios, vários colegas aqui, e eu reencontrei vários advogados daqui local que só reforçam a vontade de manter esse contato, de voltar sempre em Santarém. A senhora falou já ainda há pouco que gosta muito de Santarém, mas eu vou perguntar para a senhora no segundo bloco. Antes eu quero saber um pouco da sua carreira, da sua trajetória, lembrando que a senhora concluiu o mestrado na Universidade Federal do Pará e o doutorado na Universidade de Lisboa, em Portugal. Isso. Como é que a senhora me coloca a sua trajetória profissional? Eu comecei a minha trajetória profissional num escritório de advocacia, uma banca grande lá em Belém, como estagiária, né? Eu fiz a faculdade de Direito na UFPA e depois de eu estar nesse escritório, eu me interessei muito também pela advocacia pública, que foi quando eu fiz o concurso da Procuradoria. Agora, dia 10 de março, eu completei 27 anos de Procuradoria já e em dezembro completo 30 anos de advocacia. De inscrição na ordem e advogando e na labuta da advocacia privada também. E foi quando eu resolvi fazer o mestrado na UFPA para ter essa experiência também da vida acadêmica. Comecei a dar aula no CESUPA e depois resolvi fazer o doutorado fora para trazer uma experiência de fora para dentro, que eu sempre tenho isso como pauta, de trazer e deixar um legado por onde eu passo. E com a minha experiência em Portugal, eu estudei lá a lei do processo administrativo de Portugal, trouxe para Belém, consegui, para o Pará, na verdade, consegui fazer com que o meu procurador-geral do Estado acolhesse a pauta da gente criar a nossa lei do processo administrativo no Estado do Pará. Fiz parte dessa comissão que elaborou. Hoje a gente tem a nossa própria lei do processo administrativo e é elogiada por vários outros estados que têm um conteúdo mais moderno. E a gente vai até lançar esse ano um livro que eu e outro colega procurador, com o instituto que eu faço parte, o Instituto de Direito Administrativo do Estado do Pará, nós vamos lançar o livro comentado dessa lei. Uma bela trajetória, né? E depois até chegar no TRE também, né? Pois é, tem essa passagem pelo TRE. Eu queria que o senhor me falasse um pouco dessa experiência nessa questão eleitoral. Como é que tem sido esse caminho que a senhora tem trilhado? O direito eleitoral, eu não tinha tido ainda o contato dele no lado processual. Como eu fui procuradora junto à Casa Civil, quase 5 anos,
da governadoria do estado, eu tive esse contato com o direito eleitoral material, que em parte de consultoria daquilo que é vedado, daquilo que não é vedado para as eleições, muito pelo lado da propaganda eleitoral, do que pode, do que não pode. E é um direito que realmente é muito apaixonante. É uma área do direito apaixonante. E quando eu tive a possibilidade de concorrer nas listas para me tornar juíza, eu não hesitei em colocar meu nome para participar. Participei das 2 listas, de titular e de substituto, e entrei nas 2 listas tríplice e fui escolhida para atuar como substituta. Tem sido uma experiência fantástica, realmente, é o outro lado da moeda, sim, né? Sim. Não é fácil, porque você tem que decidir, mas é muito bom você ter a oitiva do advogado, das 2 partes, para você ter o seu convencimento na hora de decidir. E é uma experiência que a gente leva por toda a vida. Um lugar que é da OAB também, que é ocupada por juristas. Você não fica incompatível com a advocacia, então eu continuo advogando, sim, tanto no público quanto no privado, e estou lá no TRE também. Eu aconselho quem gosta do direito eleitoral, todo mundo passe por lá, porque realmente é uma experiência maravilhosa. E aí eu faço a pergunta agora para a advogada, né? Quem está pensando em fazer o curso de Direito tem que necessariamente fazer o quê? Tem que gostar de quê? Olha, eu acho que quem quer fazer o curso de Direito tem que gostar de procurar concretizar a justiça. Esse é o principal. O acesso à justiça e à democracia é o que está dentro e que está correndo em paralelo na veia de qualquer advogado. Se você não tiver essa ideia de justiça, de democracia, de acesso, de dar acesso à justiça e de brigar pelas prerrogativas de todos os advogados, nós, advogados, realmente não tem como entrar na área jurídica. E eu digo que a principal escola, antes de você escolher qualquer carreira, porque é um leque, né? O direito te dá um leque, você pode fazer vários concursos. São vários segmentos, né? Vários segmentos. Do direito e possibilidade para concurso. E possibilidade de concurso. Mas eu entendo hoje, depois de toda essa trajetória, que a principal escola é você advogar mesmo. Seja na advocacia privada, advocacia pública, antes de você entrar em qualquer concurso. É a segunda faculdade de Direito, É a segunda faculdade de Direito. É o local que você mais aprende, é na advocacia. E eu acho que essa minha experiência de ter advocacia privada com a advocacia pública realmente me trazem uma experiência completa da advocacia. Agora com o TRE só completou, que é o outro lado da moeda. Sim, com certeza. Doutora, no próximo bloco, além de algumas questões ligadas à sua vida profissional, também quero saber um pouco da sua relação com Santarém, o que a senhora gosta de fazer, por exemplo, quando a senhora tira a roupa de advogada, você gosta de fazer o quê? Daqui a pouco, depois do intervalo começar. Tá bom. A palavra Páscoa é derivada do latim e do grego bíblico e é o ápice da Semana Santa. A mais importante celebração cristã comemora a ressurreição de Jesus, que aconteceu 3 dias após a sua crucificação no Calvário. Assim, o domingo de Páscoa é dia de celebrar o renascimento da fé, da esperança e do amor em nossas vidas e nossos corações. E aí, quer ser nosso crush? Ah, então siga a Band TV nas redes sociais, no Instagram, Facebook e Twitter. Com certeza vai dar match. Band TV é pra seguir e ficar de olho na gente. Notícias falsas têm 70% mais chance de viralizar do que conteúdos verídicos. Na dúvida, não compartilhe. O que é fake? O que é news? A gente mostra pra você. Band Jornalismo, estamos de olho. Você tem fome de quê? Pão? Carne? Massa ou um docinho? Para saciar a sua vontade ou curiosidade, chegou o Band Receitas.
As receitas de todos os programas de entretenimento da Band em um só lugar. Para você que quer colocar a mão na massa ou soltar o chefe que há em você. Receitas clássicas e originais, do Brasil ou do mundo. Todo dia tem uma receita nova na nossa plataforma. Para não perder nenhuma novidade quentinha, acesse agora Band Receitas. Gentileza viraliza. Os bancos de sangue de todo o país precisam de doação. Nesse exato momento, são muitas as vidas que estão dependendo disso. Poderia ser a sua ou a de alguém que você ama. Doe hoje, para não faltar amanhã. Dicas da Band para manter nossa cidade limpa e saudável. Você sabia que produzimos cerca de 250 mil toneladas de lixo por dia no Brasil? A maior parte vai para os lixões, que juntam muito chorume, podendo até causar infiltrações nos nossos lençóis freáticos, entre outros males. Precisamos diminuir a quantidade de lixo que produzimos. Lembre-se, a mudança que queremos ver no mundo começa em nós mesmos. Curta mais filmes, curta mais novelas, curta mais séries, curta mais notícias. Siga a Band TV nas redes sociais e fique de olho na gente. Bom, já no segundo bloco, falando com a doutora Anete Carvalho, advogada, juíza substituta do TRE e também procuradora do Estado, falando aqui sobre a sua atividade, sobre a sua profissão. Mais algum detalhe que a gente não falou em relação à questão da vinculação ao direito, do profissional da sua área, doutora? Tem. Olha, o meu pai sempre disse o seguinte: a sua profissão é estudante. Então, a vida inteira eu fui cobrada por me capacitar, por estudar e por receber todos os desafios que apareciam na minha trajetória, oportunidades que apareciam. E eu, mesmo com medo, eu aceitava, porque eu sempre procurei me capacitar para garantir que eu daria conta de assumir aquela responsabilidade. Então, uma sugestão, uma dica, um conselho: nunca deixe de estudar, nunca deixe de se capacitar. Eu agora entrei em junho do ano passado para o TRE, né, como juíza substituta, e a primeira coisa que eu fiz, entrar numa pós-graduação de Direito Eleitoral. Eu estou finalizando agora a pós-graduação, elaborando o TCC já, mesmo já tendo feito doutorado, mestrado, eu nunca acho que é suficiente. A gente sempre precisa estar aprendendo, sempre precisa estar estudando e sempre precisa estar se capacitando. É verdade. Profissional de qualidade tem sempre um quê a mais. Doutora, hoje está mais fácil ser advogado hoje, com uma série de tecnologias, de aprimoramento? Não sei se eu digo de mais fácil. O acesso facilitou em termos de ter muita coisa virtual, apesar de que o que eu vejo também, por ter percorrido assim vários interiores, que eu tenho visitado vários interiores, desde 2022 que eu venho visitando os interiores, é que não é fácil também a internet em todos ainda, os estados não têm ainda esse acesso, né, do virtual, mas isso não quer dizer que facilitou advogar. Facilitou a vida do advogado em termos de acesso, da gente ter o processo virtual. Isso realmente é muito importante. A pandemia veio que forçou logo isso, uma coisa que já ia acontecer, que já era o futuro, veio ser o presente e hoje vem só se aperfeiçoando, né? Nós temos as UPJs, então isso realmente ajuda. Agora o CNJ autorizando o uso da inteligência artificial, isso tudo facilita. Mas não quer dizer que a vida do advogado é fácil. A gente ainda precisa brigar muito para se ver valorizado na carreira, para ter as nossas prerrogativas respeitadas, entendeu? Então a gente tem que estar unidos, né? Se nós não estivermos unidos, nessa hora a vida continua não sendo fácil para o advogado. Sim, porque assim, eu faço uma comparação sempre em relação ao profissional dentro da sua área. Por exemplo,
inteligência artificial, né? Tem um chat GPT. Não, porque descobri a pólvora, né? Vou usar agora o chat GPT. Se tu não souber fazer a pergunta de forma convincente, né? O chat GPT não vai te dar a resposta que tu Não, gostaria. e não é só a pergunta. É você também ter conhecimento Exatamente. técnico para saber se aquela resposta está coerente. Porque quantas vezes a inteligência artificial já não errou e é por isso que verdade. o CNJ estava relutante em aceitar. Né? Então, porque já tiveram algumas respostas erradas. Então, a gente, na área jurídica, ainda precisa do profissional. Não dá para confiar totalmente na inteligência artificial. Sim. Doutora Nete, agora eu quero conhecer um pouco mais da senhora. O que é que a senhora gosta de fazer aos finais de semana? Houve quem dissesse aqui que o advogado nunca tira a roupa do advogado. Mas o que é que a senhora faz? É verdade. Além da advocacia. É difícil tirar a roupa do advogado quando a gente ama a nossa profissão, quando a gente tem essa paixão, né? Mas nas horas vagas eu sou mãe, sou esposa, sou dona de casa, como toda mulher, né? E aqui o que eu gosto de fazer, né? O meu lazer é estar com a família, é poder viajar. E um local que eu realmente amei conhecer e amo vir é Santarém. Pois é, a senhora falou que já veio aqui umas 5 vezes, é isso? Por aí, no mínimo. Já até perdi as contas, porque eu sempre tive vontade. Já conheci Santarém na época que está cheio, lá em cima, na época que tem muitas praias, que é lindo, né? A comida, a culinária daqui, não tem uma vez, toda vez que eu vou, eu assim, mas poxa, tu só come Pirarucu, tambaqui. O tambaqui, e eu amo o pirarucu fresco. Não tem igual, né? E tem que pedir o purê de banana da terra. Amo. Farinha de pirarucu também, sim, né? Também é maravilhosa, assim, a culinária daqui é fantástica. A nossa culinária no Pará como um todo. De uma maneira geral, né? Mas Santarém tem uma cultura própria, né? Tem a culinária própria, tem as atrações próprias, não foi para menos que eu escolhi comemorar os meus 50 anos aqui. Pois fala um pouco sobre essa experiência. Há 2 anos atrás, eu escolhi Santarém, Alter do Chão, para comemorar e trouxe 50 convidados, além dos convidados dos amigos que eu já tinha feito aqui em Santarém, que eu convidei aqui. Eu trouxe também 50 convidados de Belém para cá. Foram todos convidados e todo mundo ficou encantado. Pessoas que nunca tinham vindo para Santarém e disseram assim, quando é que a gente vai ter outros 50 anos, Anete? Quando é que tu vai fazer de novo outros 50 anos? Né? Foram 2 dias de festa em Alter do Chão e comendo, trazendo eles para conhecer a culinária e as atrações, as praias belíssimas de Alter do Chão, que o mundo inteiro quer conhecer e é nossa, né? É de vocês. Sim, verdade. E eu me apaixonei por Santarém desde o primeiro momento que eu pisei aqui. E também pelo povo daqui, que é encantador, acolhedor. O povo faz a diferença. Faz, né? a diferença, sem dúvida nenhuma. Pois é, eu queria perguntar, a senhora já respondeu em parte, o que foi que lhe atraiu no momento da decisão de vir pela primeira vez, né? Porque o senhor falou já na gastronomia, já falou na questão dos atrativos naturais, mas o que foi mais... Qual foi a primeira informação que, de repente, despertou essa vontade de vir a Santarém? Primeiro, a primeira vez que eu vim a Santarém, eu vim a trabalho. E eu vim para conhecer e ter esse contato com a advocacia daqui. Vim também para as posses da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Tanto há 3 anos atrás como agora participei das 2 posses. E a minha primeira atração foi essa, de conhecer a advocacia daqui, os colegas, as dificuldades. Eu realmente queria conhecer como era a advogada do interior. E depois disso é que eu fui ao Alter do Chão. Conhecer Alter do Chão, porque realmente era uma vontade que eu tinha antiga. E eu tirei um tempo no trabalho para conhecer Alter do Chão e me encantei mais ainda por esse local maravilhoso. A senhora falando agora, inclusive, que alguns colegas seus da sua área, quando vêm para cá, não têm vontade de voltar, né? Porque nós dizemos aqui, doutora, que Santarém é uma cidade boa para morar, porque ela tem uma característica, ela é
uma cidade de médio porte e que, sendo de médio porte, 351 mil habitantes, ela dá a condição de ser menos violenta do que, por exemplo, uma capital. E isso dá uma condição boa, né? Nós temos aqui acesso fácil a Belém, a Manaus, temos várias possibilidades, vários modais, temos a rodovia, temos o fluvial e temos o aéreo. Talvez seja isso que dê a condição das pessoas, de repente, querer vir morar para cá, né? Essa qualidade de vida, né? Porque você tem uma qualidade de vida aqui muito boa. Realmente é o que atrai vir morar para Santarém, sem dúvida nenhuma. Eu tenho colegas que vieram trabalhar aqui e não querem mais sair daqui. Pois é interessante isso, porque as cidades pequenas ainda têm essa capacidade de gerar esse poder de atratividade. De repente deve ser esse o caso de Santarém, né? Porque de alguma forma o custo de vida é até um pouco menor em relação às grandes capitais, né? Tudo isso junto, somado, né? Que são as atrações, a qualidade de vida, mais o custo de vida, isso tudo atrai realmente as pessoas a, quando virem para cá, ficarem. Verdade. Doutora... Eu já tive vontade de ficar. Eu ainda não conseguia mudar minha vida lá, não dando para vir para cá. De repente, quem sabe daqui a algum tempo a senhora venha para cá de uma vez por todas, né? É que até então tem missões que estão me puxando para lá, senão eu já estaria aqui com certeza. Pô, que bom saber da senhora isso. Eu te agradeço pela sua participação aqui no Então Tá, conversando com gente que faz. É esse programa que tem essa característica de mostrar às pessoas aquilo que elas estão fazendo, pessoas que têm assim, um impacto dentro das suas atividades. Portanto, mais uma vez agradeço pela sua participação, doutora, só para lembrar, doutora Anete Carvalho, advogada, juíza substituta do TRE e também procuradora do Estado do Pará. Pessoal, daqui a pouco mais uma entrevista no programa Então Tá. Muitos se admiram com a nossa floresta, outros com as nossas águas e aqueles que se encantam com as nossas lendas. Aqui, a nossa riqueza está por toda a volta. Não basta sermos a maior região do Brasil, temos a maior floresta e o maior rio do mundo. Nossa natureza, tão grande, abriga a diversidade, tanto da fauna quanto dos povos. Essa exuberância se percebe no nosso folclore, na nossa cultura. Herança de povos ancestrais, daqueles que vieram desbravar novos horizontes. Nosso orgulho está nas cores e nos sabores. Somos jovens, mas estamos cercados por uma história de mais de 50 milhões de anos. Temos a força da natureza e de um olhar que não para de sorrir. Band Norte, olhar de quem acredita. E aí, garotinho, quer ser nosso crush? Então siga a Band TV nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Com certeza vai dar match. Band TV é pra seguir, hein? E fique de olho na gente. Gentileza viraliza. Você sabia que o que chega na tela do seu celular nem sempre é verdade? Antes de acreditar e compartilhar tudo que recebe, cheque, confirme primeiro. A maior parte da população não gosta de mentiras e ninguém quer ser enganado, não é mesmo? Se você também é contra as fake news e está do lado da verdade, fique de olho. Verifique tudo o que recebe antes de acreditar e compartilhar. Assim, cuidamos melhor um dos outros e nesse cuidado, falar ou compartilhar a verdade é fundamental. Band, estamos sempre de olho. Você já conhece o novo portal da Band? Não? Seus orelhudos! Estamos de cara nova, mas com conteúdo de qualidade de sempre. Acesse agora e confira toda a nossa programação, da TV e rádios. São notícias do Brasil e do mundo. Tem também bastidores dos programas, notícias dos famosos e receitas deliciosas. Sem falar nas transmissões de jogos, das corridas de Fórmula 1, comentários exclusivos. Ufa, é muita coisa. Acesse o site aí, band.com.br. Tudo isso em um só lugar, aquele que você já conhece, band.com.br. Dicas da Band Mundo Pet. Quem ama, cuida. Os bichinhos também precisam ir ao médico. Ao desmamar, eles devem visitar o veterinário para desverminar e tomar as vacinas. Os filhotes devem ser vacinados com 2, 3 e 4 meses.
e os adultos anualmente, com vacinas contra a raiva e doenças próprias de cada espécie. E não esqueça de passear e brincar com eles. Nessa Páscoa, desejamos a você e a sua família união, paz e momentos de reflexão, para celebrar o renascimento de Cristo em seus corações. Feliz Páscoa! Continuamos com o programa Então Tá, agora vamos conversar com a jornalista Raíza Reis, ela que é coordenadora de comunicação da Prefeitura Municipal de Santarém. Tudo bem, Raíza? Tudo certo, Emmanuel. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com você. Beleza, a Raíza, para quem não conhece, é jornalista, já tem uma atuação muito grande. Me conta como foi essa sua escolha por essa atividade, por essa profissão, Raíza. Então, Emmanuel, eu sempre fui uma criança muito comunicativa, né? Meus pais falam, eu sempre falo que todo jornalista conta essa história. Sempre fui uma criança, adolescente muito comunicativa, então eu fui essa criança. E aí, quando eu comecei mesmo, estava na época da escola, ainda sem muito saber o que queria fazer, jornalismo veio até mim e eu falei, vamos tentar. E aí eu já trabalhava no mercado de trabalho, então eu já trabalhava como aprendiz legal. Na época era menor aprendiz, hoje é aprendiz legal, que é numa outra área administrativa. Então, assim, eu já tive o gosto pelo trabalho desde muito cedo. Os meus pais sempre me ensinaram, né, que o trabalho dignifica o homem. Então, desde muito cedo eu comecei a trabalhar com 16 anos no programa do governo federal, que é o aprendiz legal. E aí, nesse mesmo tempo, eu consegui fazer um trabalho de estágio numa emissora aqui na cidade. E eu fui estagiando e fui cada vez mais gostando mais, me aperfeiçoando pela área da comunicação. E a TV foi assim que me pegou, né? O coração foi a TV. Então, depois eu saí, fui efetivada, né? Depois do estágio, trabalhei como produtora de TV, tive experiência na edição, trabalhei como repórter. Então, eu passei... Isso na TV Tapajós? Na TV Tapajós. Passei 4 anos na TV Tapajós, né, fazendo esse trabalho. E assim, foi uma escola, uma experiência, sempre falo, eu sou muito grata a toda a oportunidade que eu tive, tudo que eu aprendi e que até hoje é muito válido para mim na carreira, e sabe? Passando pelas várias etapas dentro de uma emissora, né? Isso. Edição... Produção, reportagem, e teve um tempo que eu fiquei entre produção e reportagem, então assim, eu dobrava, então era muito bacana, porque de manhã eu tinha uma experiência enquanto produtora, tarde e noite enquanto repórter, então a gente ia sempre, eu e meu colega que era o cinegrafista, eu falava que eu não só dobrava e acumulava função, mas eu acumulava conhecimento, que é o que é mais importante, né? Alguns reclamam, né? Isso, Mas para quem quer se aperfeiçoar, quem quer ser multifacetado, não pode perder essas oportunidades, né? Não pode. Para mim era muito bom, porque o que eu fazia, ao mesmo tempo também, eu estagiava na assessoria de comunicação do IESPES. Eu fazia faculdade lá, então na universidade eu estagiava. Então eu tinha uma rotina assim extremamente corrida. Eu entrava pro Bom Dia, então a gente entrava às 5 da manhã. Lembro que eu saía de casa umas 4h30 da manhã. Participava do Bom Dia, saía de lá 11h30 da manhã e em casa almoçava, engolia, né, como eu dizia, ia para o estágio na Fundação Esperança pela parte da tarde, saía, atravessava a rua, ia para a faculdade no IESPES à noite. Então, assim, era uma rotina extremamente corrida, mas também, assim, foi uma fase muito importante da minha vida e principalmente para a minha carreira. Sim, determinação, né, porque oportunidades a gente tem, nem sempre a gente tem, né, e quando tem a gente não pode perder, porque a gente perde, de alguma forma, aquilo que vai nos levar mais adiante a caminhos importantes, né, de descobertas. As pessoas vão saber. E a gente sabe que, por exemplo, na comunicação de Santarém, existem muitos bons profissionais que aqui são formados, né? Santarém acaba sendo o celeiro, né, de profissionais da comunicação. Exatamente. E assim, isso que você falou é muito importante. Eu lembro que eu falava aquele ditado que sempre fala, olha, o cavalo selado, ele só passa uma vez. E eu falava muito isso. Eu queria me descobrir na comunicação. E aí eu entro num ponto que foi um dos motivos na época para eu sair da TV. Eu estava há 4 anos, né, então conhecendo o mundo mesmo de fato do jornalismo, da TV, produção, reportagem. E eu sei que a comunicação é um leque muito grande. E eu sentia que faltava eu conhecer um pouco mais. E aí foi quando eu decidi sair para eu ir para a área um pouco do marketing. Então, dentro da comunicação, eu fui para o marketing, eu fui trabalhar
no Rio Tapajós Shopping, dentro do marketing, e aí para mim assim foi um outro universo, porque eu trabalhei ali com marketing de atacado e varejo, entendendo e conhecendo não só a possibilidade de network, de conhecer empresários, de trabalhar outros meios, mas de me especializar. Eu particularmente, eu gosto muito disso, então quando eu entro num desafio, eu quero logo não só vivenciar, mas eu quero conhecer. Pois é, que é uma outra possibilidade, né, de você, ao fazer jornalismo, também de alguma forma ter esse espaço aberto no marketing. E foi justamente num shopping na cidade, né? Foi no shopping na cidade, e aí eu passei 2 anos trabalhando especificamente na área do marketing mesmo, e ali eu comecei a me apaixonar, entender um pouco mais sobre publicidade, que aí era algo que na faculdade foi um pouco pincelado, mas no dia a dia eu consegui entender, trazer um pouco para o marketing empresarial, que era algo que era muito novo, que eu desconhecia como que funcionava, então isso foi trazendo em mim, fui embora, viajei fora de Santarém, consegui conhecer novos negócios, consegui ver outras perspectivas da comunicação, né? Comunicação institucional. Então, assim, para mim foi uma escola também ter essa experiência com o marketing. Isso através do trabalho do shopping, né? Isso, o trabalho no shopping. E aí, depois que eu passei um bom tempo trabalhando no shopping, e aí eu consegui ter uma experiência junto com isso na parte de gestão. Porque dentro do shopping eu trabalhei não só com marketing, mas eu trabalhava com a gestão também de pessoas, que é aquela, de fato, como eu falei, a comunicação empresarial. Então eu trabalhava com a questão de dados, de estratégia, né, de fato, como é que eu consigo vender tal produto, falar sobre a imagem, que a imagem vende. E eu vejo como isso hoje é importante para a minha atuação, né, de hoje em dia que eu tenho. E em seguida, quando eu saí do shopping, eu fui para assumir um desafio que foi coordenar a comunicação de uma escola aqui de Santarém. Então, para mim foi televisão, foi para o shopping, depois foi para uma escola. Como é que foi essa experiência? Marketing educacional. Eu nunca imaginei que eu fosse me apaixonar tanto pelo marketing educacional como eu me apaixonei quando eu passei 2 anos numa escola aqui em Santarém. Para mim foi tudo muito novo. E eu, como eu sempre falei, olha, eu aceito o desafio, não conheço nada da parte do marketing educacional, mas estamos aqui para isso. E assim, foi uma experiência incrível. Eu consegui falar para diversos públicos, né? Porque a gente tem que atender ali desde o bebê de 2 anos até o ensino médio, até o jovem, pré-vestibular. Então, são muitas linguagens, muitas formas de comunicar. E a escola também é uma escola confessional católica. Então, tem todo um carisma que, além de eu trabalhar o marketing e a comunicação, eu entender o carisma da congregação, de como que funciona e como que eu vou permear e falar sobre isso, como é que eu vou comunicar isso para a população santarena, falando da tradição, que é importante, mas a tradição por si só, ela não se sustenta. Eu preciso ter a tradição junto com a inovação. Então, foi, assim, uma experiência incrível. A Raíza é uma mulher jovem ainda e já com bastante conquista na sua parte profissional. E aí, é uma outra pergunta, que essa pergunta eu acho que todo mundo faz para as mulheres hoje em dia. Hoje a mulher, definitivamente, ela está onde ela quiser, né? Exatamente, Emmanuel. Isso, assim, eu sempre, desde minha família, minha mãe é meu maior exemplo. Minha mãe sempre me falou que eu estaria onde eu quisesse e exercendo a função que eu quisesse, o cargo que eu quisesse. E quando eu falo que eu comecei a trabalhar com 16 anos, no início para mim foi um impacto muito grande. Nossa, eu ainda estudava, fazia 3º ano na época da escola, mas eles me motivaram, junto com meu marido, que na época era namorado, hoje é meu esposo, a levar para abraçar mesmo o mercado de trabalho. E eu sempre digo isso, assim, ser mulher, hoje a gente enfrenta muitos desafios. O primeiro deles é que eu sempre digo que a sociedade num todo, elas invalidam muitas vezes o que uma mulher fala, ou como a mulher age, ou então a posição de uma mulher. A mulher estar em posições estratégicas, óbvio, e graças, né, a todas as conquistas, tem sido muito mais visto, mas que não deixa de ser sentido. E a gente sente no dia a dia, quando as pessoas falam, mas esse cargo aí sempre foi um homem que ocupou. Mas só um homem que vai dar conta. É só um homem que vai ter pulso para tratar com fulano ou com determinados fornecedores. Então, isso, apesar de parecer, assim, é muito absurdo e louco, a gente está em pleno século XXI e com todas as conquistas, a gente ainda ouve isso. Pois é, a pergunta que eu te faço é justamente essa, né? Ao mesmo tempo que as mulheres avançam, conquistam, abrem portas no mercado, especialmente no mercado de trabalho, ainda, mesmo assim, você acredita que ainda exista
muito preconceito. Você já falou, né? Mas você já sentiu, por exemplo, na sua vida profissional? Já senti em muitos lugares. E assim, quando eu entrei para trabalhar no meio político, eu sempre falo muito isso, assim, eu sempre deixei muito claro que eu não tinha experiência política. Eu tinha muita sede de conhecimento e tenho até hoje. Acho que, né, nós seres humanos, eu, por exemplo, sou movida a conhecimento, a experiências, a aprendizado. Então, eu sempre deixei muito claro que eu não tinha conhecimentos políticos, mas que eu queria aprender, que eu estava disposta a aprender. E por muitas vezes, eu lembro que em um determinado momento, eu ouvi um dia falarem assim, mas vem cá, quanto tempo que tu trabalha com política? Aí eu lembro exatamente que eu falei, hoje faz exatamente 4 dias. Aí disse, mas como que tu tá? Que experiência tu tem e tal? E eu falei, gente, eu posso não conhecer de política, mas eu entendo de comunicação. E eu vou buscar conhecer política. E foi na época que eu me matriculei numa especialização de marketing político, eu comprei livros. E eu falava, não, eu vou focar nisso aqui, porque eu sei que nesse momento eu preciso conhecer. Eu posso não ser a melhor, né? Porque eu sei que a gente aprende muito todos os dias com todo mundo. Mas eu preciso ter propriedade para bater, né, para conversar tete a tete com alguém, para saber discorrer e falar sobre vários temas, né, que o meio político, assim, que eu fiquei apaixonada e encantada. Pois é. E tem te desafiado esse novo momento da tua vida? Não quero entrar ainda, dizer daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre a tua atividade, mas assim, nessa tua nova etapa, tem sido desafiador? Muito, Emmanuel. Assim, para mim tem sido o momento mais desafiador da minha vida, da minha vida tanto pessoal como, né, obviamente, do meu momento profissional, por muitos fatores. Primeiro, aquilo que a gente fala sobre o ser mulher, sobre o também ser nova, né? Então, muitas pessoas invalidam, mas é muito estranho, mas tem pessoas que falam, nossa, mas é uma criança. E as pessoas invalidam toda a tua carreira, toda a tua trajetória, tudo que tu passou. Eu sempre digo que experiência é extremamente importante. Eu aprendo todos os dias com muita gente. Eu sempre falo, eu aprendo com porteiro, eu aprendo com motorista, eu aprendo com assessor, eu aprendo com secretário, eu aprendo com prefeito, eu aprendo com muita gente. Então, assim, eu sempre digo que a gente, na nossa vida, aprende muito com as pessoas no dia a dia. E se a gente não trouxer isso como aprendizado, acaba que a gente vai levando para outros meios. Então, eu sempre falo que, para mim, todo dia é um aprendizado. Até eu me relacionar, eu conhecer, o relacionamento interpessoal, ele é o maior desafio. Eu sempre falo que a melhor e a pior coisa é trabalhar com pessoas. Então, assim, todos os dias é um desafio muito grande, mas o desafio profissional que eu me encontro nesse momento é muito bom, mas, ao mesmo tempo, eu sempre falo que eu estou na melhor fase da minha vida. Eu sinto que esse momento tem sido muito importante para mim. É um momento revelador mesmo, né? Quando não é que as portas se abram, né? Você, de alguma forma, faz com que as portas se abram, né? Não é que elas se abriram naturalmente, né? Elas não se abrem naturalmente. A gente vai lá e conquista o espaço, né? Exatamente. E foi tudo muito rápido, né? Esses dias eu parava para pensar um pouco sobre a virada de chave, a mudança que a minha vida deu em 6 meses, em 7 meses, né? Eu comecei a trabalhar na campanha, né? E aí já coordenei a primeira campanha, que foi muito difícil, com apoio incansável de uma equipe excelente, uma equipe de comunicação, de marketing. Então, assim, eu sempre digo que é um trabalho que ele é feito por muitas mãos. A Raíza não faz nada sozinha. Claro. Ela tem uma equipe, então tudo que é feito é com a equipe. Então, assim, é um desafio muito grande, todos os dias, né? Como eu falei, assim, desde há 6 meses atrás, minha vida, assim, virou de cabeça para baixo, mas de uma forma muito positiva. Assim, eu sou muito grata às oportunidades, eu sou muito grata a Deus também, porque eu sei que nada acontece sem que Ele queira, sem abrir caminhos. Certeza. Então, primeiro falo muito sobre isso, mas sobre as oportunidades. E o que a gente faz também para alcançá-los, porque às vezes a gente, enquanto ser humano, desmerece ou tem o hábito de não engrandecer as nossas vitórias. Então, a gente merece, sabe, às vezes estar onde a gente está. Sei que não é fácil batalhar pelas nossas lutas diárias, mas saber que tem muito ainda pela frente a ser feito, mas que celebrar as pequenas conquistas diárias. Verdade. Daqui a pouco, depois do intervalo, eu vou entrar um pouquinho mais na questão do trabalho dela que ela faz atualmente e também saber um pouco daquilo que o que vincula as conexões que ela tem com Santarém. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Dicas da Band, Mundo Pet. Quem ama, cuida. Os bichinhos também precisam ir ao médico. Ao desmamar, eles devem visitar o veterinário para desverminar e tomar as vacinas.
Os filhotes devem ser vacinados com 2, 3 e 4 meses. E os adultos anualmente, com vacinas contra a raiva e doenças próprias de cada espécie. E não esqueça de passear e brincar com eles. Você já conhece o novo portal da Band? Não? Seus orelhudos! Estamos de cara nova, mas com conteúdo de qualidade de sempre. Acesse agora e confira toda a nossa programação, da TV e rádios. São notícias do Brasil e do mundo. Tem também bastidores dos programas, notícias dos famosos e receitas deliciosas. Sem falar nas transmissões de jogos, das corridas de Fórmula 1, comentários exclusivos. Ufa, é muita coisa. Acesse o site aí, band.com.br. Tudo isso em um só lugar, aquele que você já conhece, band.com.br. Você sabia que o que chega na tela do seu celular nem sempre é verdade? Antes de acreditar e compartilhar tudo que recebe, cheque, confirme primeiro. A maior parte da população não gosta de mentiras e ninguém quer ser enganado, não é mesmo? Se você também é contra as fake news e está do lado da verdade, fique de olho. Verifique tudo o que recebe antes de acreditar e compartilhar. Assim, cuidamos melhor um dos outros e nesse cuidado, falar ou compartilhar a verdade é fundamental. Band, estamos sempre de olho. Curta mais basquete, curta mais futebol, curta mais lutas, curta mais esportes. Siga a Band TV nas redes sociais e fique de olho na gente. Os bancos de sangue de todo o país precisam de doação. Nesse exato momento, são muitas as vidas que estão dependendo disso. Poderia ser a sua ou a de alguém que você ama. Doe hoje, para não faltar amanhã. Gentileza viraliza. Você tem fome de quê? Pão? Carne? Massa ou um docinho? Para saciar a sua vontade ou curiosidade, chegou o Band Receitas. As receitas de todos os programas de entretenimento da Band em um só lugar. Para você que quer colocar a mão na massa ou soltar o chefe que há em você. Receitas clássicas e originais, do Brasil ou do mundo. Todo dia tem uma receita nova na nossa plataforma. Para não perder nenhuma novidade quentinha, acesse agora Band Receitas. Gentileza viraliza. Está de volta o programa Então Tá, conversando com Raíza Reis, que é jornalista, é coordenadora de comunicação da Prefeitura Municipal de Santarém. Raíza, agora sim, queria te falar, que tu falasse sobre essa tua nova rotina, teu dia a dia, comandando uma equipe aí de muita gente, cabeças novas, né? Todo mundo ligado na tomada. Como é que é comandar uma equipe aí para fazer a coisa acontecer, fazer a comunicação de uma prefeitura da terceira cidade do estado do Pará? Como é que é esse negócio? Mano, eu tô falando aí, chega a vir até aquele frio na barriga, assim, porque às vezes eu até falo que é um pouco difícil cair a ficha da responsabilidade que nós temos nas mãos. Quando eu digo nós, eu sempre falo por causa da equipe toda que está por trás da SECOM. Para mim, hoje, assim, o principal desafio de fazer da gestão pública, né, da comunicação na gestão pública, eu conseguir me conectar e falar com vários públicos ao mesmo tempo. Hoje, dentro da coordenadoria, a gente tem alguns polos, 4 polos. Então, a gente trabalha o jornalismo e relacionamento à imprensa, a gente tem a publicidade, o marketing digital e o cerimonial. Então, eu preciso conseguir me comunicar para todos esses interlocutores, mas de forma diferente. Hoje, quem consome o portal de notícias, né, da Prefeitura de Santarém não é a mesma pessoa que consome o Instagram da Prefeitura. E, ao mesmo tempo, não é o mesmo público que assiste. E é outra linguagem, né? É outra linguagem. Então, eu preciso comunicar, passar a mesma informação, mas com várias linguagens. Então, eu tenho pessoas que trabalham hoje na equipe extremamente técnicas, comprometidas, como você falou, que são ligadas no 220. A gente tem uma equipe muito nova, muito criativa, com a mente muito fértil, e isso é muito bom.
para que a gente consiga dar os direcionamentos corretos, mas também ter o ponto de equilíbrio, que é importante, porque às vezes quando a gente está... É tudo muito rápido, então eu preciso ter o ponto de equilíbrio e ser o ponto de equilíbrio da equipe, porque eu tenho uma equipe que quem vai para o digital está indo para aquele caminho, quem vai para o jornalismo atende a imprensa, quem está na publicidade pensa na TV, rádio. Então eu preciso ser esse ponto de equilíbrio para que eu traga tudo que a gestão entende, sabe, como é importante passar, com que as secretarias e automaticamente as suas unidades estejam passando. Porque eu falo que a prefeitura hoje ela é um organismo vivo, né? Nós temos 17 secretarias, nós temos hospital, UPA, UBS, então cada polo desse ali, a gente tem um trabalho diferente. E a gente também tem para mim hoje, que é um desafio muito grande, que é a comunicação institucional, a comunicação interna, que para mim é um dos grandes desafios hoje dentro da gestão pública. Que é o endomarketing, né? Que é o endomarketing. Você ter que se comunicar com o público interno, que não é fácil, né? Que não é fácil. Não é fácil nenhum dos dois, nem para o interno, nem para o externo. Nem para o interno, nem para o externo. Hoje na prefeitura, né, nós temos quase 12 mil servidores. Então eu consegui ter uma comunicação fluida dentro desses 12 mil servidores, para que eles entendam a mensagem e saibam que a prefeitura está cuidando de noite para transformar a vida das pessoas, para trabalhar todos os dias para o melhor da população santarena. Então, não é fácil, mas eu entendo que a gente tem conseguido fazer um trabalho. Sempre digo, o desafio tem muita coisa pela frente para fazer, isso é só o início, a gente está aí com 100 dias de governo, então tem muita coisa para se fazer, a gente tem muitos projetos legais para a gente colocar em prática, mas tem sido desafiador, mas ao mesmo tempo extremamente gratificante, recompensador também. É cansativo, né? Muito, muito cansativo. É uma rotina que eu sempre digo que não tem hora para acabar nem para terminar. Eu sempre falo que eu sou 7 por 24. Então, 7 dias por 24 horas. Então, a todo tempo eu preciso estar ligada, eu preciso estar sabendo o que está acontecendo, seja nas redes, na TV, na rádio, nos grupos de WhatsApp, nas campanhas, no jornalismo. Então, assim, na cidade em si, nos outdoor. Então, assim, é muita coisa. Eu preciso estar ligada, mas aí a gente vai fazendo esse trabalho, vai desenvolvendo, aprendendo muito, eu sempre falo. Verdade. A gente erra tentando aprender. É um tremendo aprendizado. É um tremendo né? aprendizado. Todo dia eu chego assim, quando eu chego na minha casa, eu agradeço pelo dia e falo, nossa, tanto que eu aprendi hoje, o tanto que eu evoluí. A Raíza, de 7 meses atrás, é uma pessoa totalmente diferente. Assim, eu amadureci nesses 7 meses aí, muito, muito mesmo. Verdade. Eu já tive essa experiência lá no passado e também foi a minha faculdade, né? Depois da faculdade que eu fiz, da vida foi a minha passagem pela prefeitura naquela ocasião, que aprendi demais, né? Aprendi mesmo. Escola da vida. A escola da vida, né? Raíza, e a Raíza, agora sim, vamos entrar um pouco no pessoal. Me fala da sua relação com Santarém, Raíza, lembrando que já a partir do mês de junho, já vem aniversário de Santarém. Me conta como é que é a tua relação com Santarém, Raíza. Então, eu sou nascida e criada, né, em Santarém. E tenho muito orgulho que tenho raízes em Alter do Chão, né? Então, para mim, assim, a minha família é de Alter do Chão, meu avô, meus avós, meus pais, meus tios. Hoje, grande parte da minha família paterna mora em Alter do Chão. Então, isso para mim é muito forte. Eu sempre digo que eu já morei em outros lugares, já passeei e visitei, continuo visitando, mas não encontro lugar melhor do que Santarém, do que Alter do Chão, do que a nossa terra, né? A nossa gente, a nossa comida, né? O nosso povo acolhedor, a nossa paisagem. Então, assim, essa relação para mim é muito forte. E quando eu pensei em aceitar o desafio, em coordenar a comunicação da prefeitura, foi uma das coisas, por incrível que pareça, veio muito forte no meu coração. Eu amo essa cidade, eu conheço essa cidade. E não é difícil falar bem dela, né? Não, isso que eu falei, não é difícil falar. A gente tem muito que falar de Santarém, de Alter do Chão. Temos muito que melhorar, mas a gente tem muita coisa boa na nossa cidade, a gente tem um povo acolhedor, a gente tem a nossa cultura, a gente tem a religiosidade, a gente tem as nossas festas, Então, assim, falar de Santarém e ter essa conexão com Santarém, principalmente sendo de Alter do Chão, para mim é muito forte. Nosso carimbó,
a nossa comida. Eu particularmente, para onde eu vou, eu sou uma propagadora da nossa cultura. Seja aqui em Santarém mesmo, porque tem muitas pessoas que moram na nossa cidade, isso é claro, que não conhecem alguns pontos turísticos, às vezes não conhecem as nossas comidas, e seja fora, que é aí mesmo que eu gosto de falar e reforçar o tanto que eu me orgulho em ser santarena. Beleza, mas vou te deixar aqui agora, vou apertar um pouco mais o cerco. Eu sei da tua correria, como é que é a tua rotina e tal, mas, assim, quando tu vai relaxar, tu faz o quê? Olha, por incrível que pareça, assim, o meu hobby, o meu ponto de... Ou não tem dado para relaxar? Eu não estou tendo muito tempo para relaxar, mas hoje, para mim, o meu ponto de equilíbrio, o que me relaxa hoje é a música, é cantar. Então, eu faço aula de canto, agora dei uma pausa, tenho 6 meses aí que eu não estou conseguindo, mas para mim hoje cantar, meu marido toca violão, então tá em casa, no karaokê, ele tocando violão e eu cantando, ou então indo para Alter do Chão, meus pais também moram em Santarém, Alter do Chão, então ir para Alter do Chão, só ficar em casa, refugiando, cantando, o cantar é o meu momento de paz, assim, eu sempre digo que é minha terapia, aquele estado que não é terapia, mas é terapêutico, os psicólogos que me perdoem, porque eu sei que terapia é extremamente importante, mas o cantar hoje, a música faz isso comigo, assim. Pela leveza, né? Pela leveza, e ela me conecta em lugares importantes e me desconecta um pouco do dia a dia. Isso é bom, isso é uma terapia. Exatamente. Até ocupacional, né? Porque a gente... De repente desconstrói, isso, fica mais leve, né? É como eu me sinto, literalmente. Tem muita gente que quer vir para cá, que quer conhecer a cidade. E qual, assim, conselho você daria? Que dica você daria? Dica. Olha, você pode fazer isso, ir para não sei aonde, não sei o quê e tal. Que roteiro você daria para uma pessoa que vem conhecer Santarém? Pronto. Eu amo muitos lugares de Santarém. Mas, assim, a pessoa que vem em Santarém, para mim, não pode faltar em alguns lugares específicos. Alter do Chão, ponto. Mas tem um lugar que eu amo, que é o Lago do Tapari. Então, assim, para mim, quem vem em Santarém precisa ir no Lago do Tapari. Ali é um lugar que, às vezes, quando eu estou muito estressada, aos finais de semana, eu gosto de ir, porque ali eu me reconecto. Então, para mim, é um dos espaços mais bonitos da cidade. Eu gosto muito também, às vezes parece ser simples, mas o caminhar na orla, sabe? O contemplar ali o encontro das águas. Uma programação bacana, né? O contemplar o encontro das águas. Tem alguns passeios aqui dentro, que por incrível que pareça, mano, eu fiz ano passado pela primeira vez e eu fiquei encantada, que é o passeio aqui no Lago do Maicá. Sim. Então, assim, para mim... E você pode fazer de lancha daqui e você pode fazer lá pelo lado do Maicá. Pelo lado do Maicá. A partir de lá. E aí, todas as minhas visitas que chegam, para mim é parada obrigatória, no passeio indo pelo Maicá, pelo Lago do Maicá, a gente vê os pássaros com guia. Então, assim, para mim é um passeio que eu sempre falo, olha só, eu que sou de Santarém, nasci, me criei aqui a vida inteira, fui, na verdade, tem 2 anos. 2 anos que eu conheci e que, por incrível que pareça, ano passado, no Dia dos Namorados, meu marido me deu de presente o quê? Passar uma tarde passeando no passeio do Lago do Maicá. E ele? Então, assim, não. Faltava na canoa lá para fazer o caqueado. Não, era com guia e tudo. Mas, assim, é um passeio que, para mim, é indispensável. Tem que estar no roteiro, o Lago do Tapari e o passeio também no Lago do Maicá. Para mim, assim, imprescindível. Maravilha. Papo super agradável com a Raíza Reis, que ela é coordenadora de comunicação da Prefeitura Municipal de Santarém. Muito obrigado, Raíza. O papo descontraído, papo muito para frente, positivo. Muito obrigado, viu, Raíza? Emmanuel, obrigada mais uma vez pelo convite, parabéns pelo programa. Conte sempre comigo, conte sempre com a comunicação e também com a Prefeitura de Santarém. Estamos aqui à disposição. Muito obrigado, querida. Lembrando para você que na semana que vem tem muito mais. Até lá, se Deus quiser.